Olá, amigos e amigas da cidade e do campo, sejam muito bem-vindos ao Horizonte Agrocast, um projeto da pecuária PRM para ampliar os horizontes da produção rural. Eu sou o jornalista Rafael Ferreira, substituindo Paulo Dutra, neste 19º episódio. Vamos chamar a ele Pedro Rocha Marques. Como está o amigo? Olá, Rafael, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande honra poder estarmos gravando mais um episódio, o 19º episódio do Horizonte Agrocast. Tenho certeza que será um assunto que não abordamos ainda, mas um assunto enriquecedor, com reflexões, aprendizados, e agradecer a todo mundo que nos dá o retorno, seus feedbacks sobre o que está achando desse projeto que no mês de maio completa 90 dias no ar. Muito bem, temos um bom tema para dividir aqui com o nosso convidado, professor Leonir Pascoal. Seja muito bem-vindo ao Horizonte Agrocast. Bom dia, os telespectadores. Obrigado pelo convite. É sempre um trabalho, mas é um prazer, porque quer dizer que de alguma forma alguém reconheceu alguma coisa que a gente está fazendo, senão não estaria aqui nesse momento. É verdade, temos muito assunto para falar hoje, com certeza vai ser um episódio aí bastante marcante. Vamos para os nossos parceiros, então, Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos Irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e também frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Alfa Banheiros por Aspersão, equipamentos para pecuária, balanças e também troncos de contenção, atende Santiago e região com assistência técnica. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino, saúde animal, reimaginando a saúde animal. Também está conosco Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste, contato permanente lá com os proprietários Paulo e o Sérgio. Lembrando que todas as quintas-feiras, episódios novos no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify também, do Horizonte Agrocast, na TV Santa Maria, para quem está no coração do Rio Grande, é o canal 19 da NET ou em sistemas de IPTV. Nas redes sociais, Instagram e TikTok, @Horizonte Agrocast. Nosso tema de hoje, então, do campo ao frigorífico, ciência, qualidade e valor na pecuária gaúcha. Pedro Rocha Marques, resuma um pouquinho mais desse caminho que nós vamos percorrer no episódio de hoje. Bom, Rafael, a justificativa, né, do assunto é a gente conversar um pouco sobre essa relação do produtor com o frigorífico, do que se vê, do que se produz no campo e chega a qualidade dessa carne no frigorífico e alguns diferenciais competitivos que o Rio Grande do Sul tem e que pouco explora até o momento. E por que o professor Leonir Pascoal? O professor Leonir Pascoal, isso nem comentei com o professor Leonir, mas comento agora ao vivo, foi um ex-aluno dele, que é nosso cliente de consultoria, chamado Jonatas Milano, no qual indicou e disse: Pedro, gostaria muito de ver vocês trocando uma ideia, tu e o professor Leonir Pascoal, para que eu tenho certeza que muitas reflexões e aprendizados vai ser muito bom de ouvir esse bate-papo.
Então, professor Leonir, em virtude disso, do que o senhor vem semeando há muito tempo com os alunos, saiba que os alunos, marcaste muito a vida dos seus alunos e segue marcando, e foi um ex-aluno que lhe indicou para estar aqui, e tenho certeza que, conhecendo essa pessoa, que é o Jonatas, não tenho dúvida que será um baita programa. E para a gente começar, antes ainda, vou apresentar o professor Leonir Pascoal, falar um pouquinho do currículo dele, obviamente tem bastante experiência, mas o Leonir Pascoal é graduado em zootecnia, medicina veterinária pela UFSM, com mestrado em zootecnia também pela UFSM e doutorado pela URGS, né? Professor adjunto aqui da UFSM, é isso, professor? Associado, onde leciona nutrição animal, qualidade, segurança alimentar e sustentabilidade na produção animal e análise de cadeias produtivas. Atua nas áreas de produção de ruminantes, qualidade e industrialização de carcaças e carne e análise da cadeia da carne bovina. Professor, mais uma vez, muito bem-vindo. E começamos esse episódio vou dar a honra do Pedro fazer a primeira pergunta. A gente sempre começa pela história, né, do motivo de escolher a profissão e um pouquinho, né, da sua biografia, né, Pedro? Exatamente, Rafael. Professor Leonir, nos conta aí como o Leonir, o menino Leonir, foi construindo a história até decidir para as áreas das agrárias, a cidade de onde é natural, e vai contando um pouco aí até chegar em decidir em fazer a zootecnia e como chegaste nisso, né? Porque a gente acredita muito esse projeto, né? A gente acredita muito que muito das inferências e a trajetória de vida das pessoas está relacionada às experiências prévias nas quais tiveram. E, normalmente, quem escuta também se identifica com muito dos aprendizados que cada um teve ao longo da vida. Então, conta um pouco para nós, professor Leonir, como o menino Leonir foi formulando as suas ideias e as suas convicções para chegar na graduação e hoje ser um profissional de referência no meio do agro, por favor. Bom, obrigado por dizer que eu sou um profissional de referência, mas alguma obrigação tem de ser referência, né? Porque com a idade já de tu estar com 35 anos de formado e passar na pesquisa e na assessoria técnica e na orientação de aluno, alguma coisa tu tem que ter deixado de bom. Mas eu sou um colono, eu sou um guri de colônia, nascido no interior, eu estou dizendo... Nasci só em Horizontina, me criei em Tupã, no interior. Era um coloninho, filho de famílias de colono. Então, desde pequenininho, já tinha contato com animais e com lavouras, principalmente lavouras. E eu vim para Santa Maria nos anos 80 para fazer uma dessas faculdades. E agronomia eu estava um pouquinho receoso, porque o pai estava sempre sofrendo com chuva, com quebra de safra, com endividamento. E eu, como gostava também de animais, eu fui para a zootecnia. E eram lavouras de quê, professor? Lavouras básicas de milho, soja, era básico, estava cevada, trigo no inverno, mas era basicamente a lavoura e a subsistência, né? Na casa do meu avô tinha tudo. Tinha de tudo que era cultura para subsistência. Fazia melado, cana, fazia queijo, fazia salame, tinha tudo para subsistência. Então eu me criei nesse meio dos dois lados, do lado do pai e do lado da mãe. Então não enxergava muito outra coisa, não estava no meu horizonte outra coisa. Que legal. E aí depois como é que veio a ideia de vir para Santa Maria, fazer a graduação e a partir daí como é que foi? Aí lá de Juí, onde eu residia, ou tu vai para Porto Alegre, na média, ou vem para Santa Maria. E para um coloninho era mais fácil vir para Santa Maria. E aqui sempre teve fama muito forte as rurais. A ciência, a pesquisa, a qualidade acadêmica, os pesquisadores, sempre foi muito forte. É um destaque ainda hoje nacional, mas na época, para nós fazer agronomia, ou zootecnia ou veterinária em Santa Maria, eram cursos de destaque. E daí, por isso,
a decisão de vir para cá, e aí tu tem amigos que vêm para cá também, da tua mesma idade, e daí tu vem e entra nessa. Uhum, legal. E a partir daí, professor, como é que foi na graduação? Qual é a sua principal inspiração profissional? O que te fez se formar e continuar estudando, né? Inspiração profissional é uma coisa que eu tenho bem definida. Tem coisas, provavelmente, que vocês vão me perguntar hoje, eu vou ter que dar uma pensada para construir a resposta, mas de inspiração profissional, não. Claro, depois de eu estar na faculdade, tiveram professores que me marcaram muito, que foi o professor Boni Carreira Sanches, que foi meu orientador de mestrado. Pela postura dele, pelas coisas... Ele era um uruguaio que dava aula aqui. E daí depois teve o professor João Hessler no mestrado e no doutorado o professor Lobato da URGS. Então eu chego a dizer em palestras, em eventos, que o professor Boni, o professor João Hessler e o professor Lobato são os meus pais profissional, pais de profissão. Legal. Tenho meu pai, né, sagrado, mas os meus pais de profissão são essas 3 pessoas de destaque na pesquisa e no ensino. Até hoje, com 2 deles eu tenho relação de comunicação, e se por acaso ele ficar brabo comigo um dia num lugar e me xingar, eu não brigo com ele. Ele foi meu orientador. Eu deixo ele brigar comigo, eu baixo a cabeça, eu entendo, porque eu tenho um respeito máximo pelo que eles me deixaram. Claro que tem outros professores que foram importantes, mas a referência, para não ficar fazendo uma lista, é essas 3 pessoas. Agora, eu não tinha referência antes da faculdade, porque eu não conhecia zootecnista, e poucos veterinários eu conhecia. Então, não tinha essa referência, eu só tinha referência que essa área me serve, porque eu tenho chão. Eu conheço boi, eu já conhecia cavalo, eu conhecia ovelha, eu conhecia suíno, eu conhecia galinha, porque tudo a gente tinha. Então não era um campo novo assim para mim. E eu achei que ia poder sustentar bem uma família trabalhando nas rurais. Pedro. E está conseguindo, professor? Seguramente está conseguindo, não? Claro que sim. Eu considero que me dei profissionalmente muito bem, mais do que eu esperava. Talvez tenha mais coisas, tem gente mais ambiciosa que eu. Eu, diante da minha ambição, no que eu trabalhei, que gostei de trabalhar, eu gosto do que eu faço. Claro que muitas vezes quase todo mundo gosta, mas eu sei que eu gosto de trabalhar nisso que eu faço. Eu trabalhei muito antes da universidade com assessoria rural, muita assessoria em fazendas, porque eu trabalhei com uma coisa nova na época. Não era eu inovador, eram meus orientadores, né? Eu trabalhei com desmame precoce, suplementação em pastagem cultivada e confinamento, que no estado e até no Brasil, um dos primeiros lugares de pesquisa foi aqui na UFSM. O maior volume científico que tem em confinamento no Brasil ainda é a UFSM. Agora lá para cima tomaram conta, né? A própria Embrapa. Mas o centro que desbravou o confinamento no Brasil, que tem uns 70, 80 trabalhos de pesquisa só em confinamento, foi aqui na UFSM, Santa Maria. Olha. E daí, como eu principiei, eu ia dar palestras de confinamento por aí, quando eu nem tinha condições, mas as pessoas que me ouviam não sabiam nem o que era o confinamento. Era uma tecnologia muito nova. Isso é que eu estou falando de coisas de 20, 30 anos atrás. E outras universidades também foram referências aqui no Rio Grande do Sul, né? A gente pode citar aqui Uruguaiana, né? Que é uma cidade que também é muito marcada pela zootecnia, né? E também eu citaria Passo Fundo também, onde lá talvez a agronomia tenha sido um curso que conseguiu alavancar, né? Bastante coisa, tem bastante pesquisa, né? A gente está falando da parte da agronomia, né? Não tanto da zootecnia. Sim. Ou da medicina veterinária, mas também é uma outra cidade com bastante exploração, né, na parte do agro. Não tem dúvida. Passo Fundo está localizado num lugar que é lavoura, e soja, e milho. Mas em termos de volume científico de publicação, foi a Universidade de Santa Maria,
A URGS, mas eu estou falando, eu citei só a Santa Maria, porque eu citei especificamente na área de confinamento, desmame, suplementação e mineralização, nessa coisa de coxo. O pessoal da URGS era muito mais, já é coxo também, mas eles eram muito mais campo nativo, pastagem, muito mais dessa linha. E Santa Maria tinha uma linha fortíssima de coxo, que não tinha nem em Uruguaiana, nem em outro lugar do estado, nem em Pelotas. Foi isso que te chamou a atenção, foi isso que fez o senhor ficar aqui, ser apaixonado pela profissão de ensinar dentro da faculdade? Foi, porque, na verdade, eu caí na mão de um orientador que o trabalho que ele me propôs, eu não sabia o que ele me propôs. Quando eu entrei no mestrado, ele me propôs o trabalho de confinamento, e daí eu comecei a estudar ele de confinamento quando nem existiam confinamentos por aqui. Existia um ou dois aí para Dom Pedrito, em Bagé, não tinha confinamento. Então eu comecei a ser chamado para dar palestra para dizer o que é o tal de confinamento, que era possível o confinamento, que era uma tecnologia que nos parecia distante, e ela não era, só que era uma questão de que as pessoas... Os meus colegas e eu e mais os meus primeiros alunos, a gente não teve aula de confinamento, que não era uma coisa existente. Não se falava muito em coxo, não se falava em desmamar um terneiro em vez de que era o tradicional 7 meses, desmamar com 2 ou 3. E daí a universidade, junto com a Emater, começaram a fomentar isso. Isso começou a acontecer. Mas a URGS era muito mais pastejo. Passo Fundo muito mais produção vegetal. Isso. E Uruguaiana é o destaque porque foi o primeiro curso do Brasil, né? Hoje no estado a gente tem 7 zootecnia, 7 faculdades. E Uruguaiana principiou, mas Santa Maria veio logo imediatamente após Uruguaiana, junto com uma do Nordeste, foram as 3 faculdades do Brasil. Hoje tem mais de 100, demais inclusive. Uhum. Quais são as melhores... Oi, Pedro, pode falar. Pode falar, vai lá, Rafael. Não, só por curiosidade, quais são as melhores lembranças dessa época que o senhor tem, né? Esse contato com os primeiros alunos, os primeiros professores, quais são as melhores lembranças? As melhores, eu acho que foi uma fase em que eu era chamado para dar palestra em um monte de eventos no estado, que eu fazia mais ou menos umas 100 e poucas palestras por ano. Então era muito ruim, porque uma era em Uruguaiana, outra, mas era muito bom porque me trazia uma satisfação. Eu sei que é um pouco de ego, mas é a realidade, os caras estão me chamando. Então eu viajava muito, mas daí eu tinha 30 anos, né? Isso aí dá uma média de uma palestra a cada 3 dias, praticamente. Era 2 por semana, a gente considerava. Mas eu posso dizer o seguinte... Mas em média, né? E posso vir dizer aqui que um monte de aluno deve estar ouvindo e pode andar. Eu nunca falhei aula na universidade como professor. Olha aí que interessante. Eu consegui nunca chegar atrasado numa aula na UFSM. Eu estou dizendo isso, eu digo em aula para os alunos. Pergunta para os teus colegas da antiga se eu falei. Nunca. Eu nunca tive a sorte de nunca ficar doente. E eu nunca falhei aula. Então, mesmo que eu tinha uma palestra em Alegrete de noite, ou vinha de noite, ou vinha de ônibus, algum jeito eu dava, mas eu não queimava a minha aula. Nunca. Então, claro, isso não chega, isso é obrigação, tu tem que dar uma aula de qualidade. Eu sei disso, mas eu estou dizendo que eu não cometi o pecado de falhar a aula porque eu tinha que dar palestra fora de Santa Maria. E eu brinco dizendo assim, as palestras, a maioria para a fronteira, porque os boi estão tudo para lá, em vez dos boi estar aqui, né? Que daí a gente ia pertinho. Os boi estão lá, aí é tudo longe, né? Tu vai um dia em Quaraí, 2 dias depois em Itaqui, né? Então isso era a parte ruim, mas quando eu era muito novo, que era com 30, 35, 40, é fácil de viajar. Hoje eu já não torço o beiço para pegar e sair daqui de Santa Maria às 4 da manhã. Agora eu tive uma palestra 3 dias lá em Arambaré, num evento, numa gira internacional. 300 pessoas tinha no evento assistindo. Eu fui dar uma palestra lá, eu vou no dia anterior, vou no hotel, depois volto de noite, eu vou Porto Alegre, eu não faço mais as loucuragens que eu fazia. Mas eu nunca falhei aula, e nunca cheguei atrasado, e nunca pedi atestado.
tive essa sorte. Um pouco de capricho e um pouco de sorte, né? Não fiquei doente, né? É verdade. E o senhor tem ideia do quanto o senhor já impactou de pessoas através das suas palestras e impactou alunos, enfim, porque, puxa vida, é uma história aí, né? Em um ano o senhor deu mais de 100 palestras, né? Quer dizer, o senhor já parou para pensar assim, puxa, quantas pessoas já me ouviram, quantas pessoas eu já colaborei, já ajudei, tem essa coisa de contribuição, de propósito da tua carreira, de legado, de deixar para as pessoas, né? Aquilo que o senhor ensinou. Já pensei, já fiz contas de quantas turmas eu dei aula já, e já de quantos alunos, uma conta tentada, assim, de uma média de turma de 30 alunos por turma e tal, dava aula para agronomia, para veterinária, para zootecnia numa época, tal, fiz uma continha, né? E essa conta chegou a quanto, mais ou menos? Perde 1.000 alunos, e essas pessoas estão, em média, distribuídas por aí, né? Com certeza. Distribuídas por aí. E aplicando o seu conhecimento, obviamente, né, professor? Todo conhecimento não é meu, né? Eu me subsidiei muito de conhecimento de outros colegas, eu dei palestras em eventos baseados em conhecimento de outros colegas. Esses eventos, eles contam, em média, tem eventos de firmas, assim, que as firmas promovem e te levam para fazer uma palestra para 40, 50 pessoas, mas tem evento de 1.000. Raros de 1.000, raros de 500, de 300 já tem bastante. Então eu ficava pensando quanta gente, já que não me conhece, mas que hoje nem me reconhece. Eu encontro ela e a pessoa nem reconhece que tu teve oportunidade de falar para elas. E eu acho um reconhecimento bom eu ir numa palestra aí fora da Santa Maria e encontrar meia dúzia de alunos na palestra, seja da agronomia, da zootecnia ou da veterinária. Então eu fui feliz. Eu ainda estou sendo, né? Para aí que eu estou vivo. Ainda está vivenciando essa felicidade. Estou usufruindo disso. Estou notando que eu já não tenho mais 30 anos ou 40, que eu já não estou nas graças dos alunos tanto quanto eu era, né? Por questão de aproximação de idade e tal. Mas uma coisa que me orgulha também é que eu fui no curso de zootecnia 10 ou 11 vezes para ninfo ou patrono. E umas 20 e poucas vezes homenageado, que nem ontem fui homenageado por uma turma da zootecnia do 9º semestre. Mas o destaque maior sempre é patrono para ninfo, né? Eu tive, eu acho que 11 vezes. Deixa eu contar uma coisinha que eu nunca contei só para minha família. Gostamos de histórias. Abre o coração. Abre o coração. O podcast é mais histórias. Que eu não tinha me dado conta uma vez. Houve um semestre lá para trás que da reitoria veio uma informação, tinha um conhecido, a reitoria informação, mas esse cara aqui, ele foi no mesmo semestre patrono da zootecnia na turma do Davi da CIA. Isso, do Davi. Na turma do Davi eu fui patrono, que é a pessoa que empresta o nome. No mesmo semestre eu tinha sido paraninfo da veterinária e homenageado na agronomia, no mesmo semestre. Para cursos diferentes. Para 3 cursos diferentes, no mesmo semestre. Podia pedir música no Fantástico, hein? Podia. É o que se chama no futebol de hat-trick, né, Pedro? O trick foi. Mas eu não tinha me dado conta daquilo, porque as turmas vêm te convidar em momentos diferentes, e eu não tinha feito aquela analogia, porque eram épocas que tinha greve, daí uns formavam depois, então eu não tinha feito, veio da reitoria, mas esse cara aqui, ó, já veio 3 coisas para nós analisar o protocolo da formatura, esse cara está em todas, está em 3 cursos, ele não sabia quem eu era, mas lá tinha um guri que foi meu colega em Juí, e daí ele me disse, disseram lá, não tinha me dado conta disso. Mas a gente não pode pegar isso aí no microfone e ir para lá contar, nem na aula para os alunos, eu fui homenageado, porque fica meio assim, meio palha, né? Mas nesse momento aqui... É legal, essa história... Porque foi verdade. Porque são coisas que marcam a nossa carreira, né? Cada um de nós tem as suas lembranças boas, né? O Pedro deve ter as deles, eu tenho as minhas, a gente sempre tem coisa boa. E que bom saber que o senhor teve essa oportunidade que não é para muitos,
com certeza isso é muito raro, né, de um professor ter sido homenageado, ter sido paraninfo, ter sido patrono, né, de 3 cursos diferentes no mesmo semestre. No mesmo semestre e na mesma universidade? Sim, tudo na mesma universidade. Foi na agronomia daqui, na veterinária daqui e na zootecnia. E na zootecnia. A zootecnia foi sempre que eu tive mais identidade, né, porque o curso... Eu uso muito a veterinária, gosto muito, mas o curso do coração é a zootecnia. Eu fiz veterinária porque na época eu estava casado e a minha ex-mulher fazia medicina. Então, eu, para esperar ela terminar o curso, porque nós pretendíamos morar para fora do estado, eu fiz outro curso. Passei na veterinária e fiz outro curso. Depois ela me mandou embora e não... Estava estudando demais. Me mandou embora e tal, mas eu fiz a veterinária por isso e por achar que é muito complemento. São 2 cursos muito complementares, né? 2 cursos. E a zootecnia sempre teve um curso de menos fama, de menos visibilidade, mas não é mais. No centro do país não é mais. Às vezes tem até mais, porque a zootecnia é um curso que lida com a produção, com a gestão do negócio, ganhar dinheiro. Ele é um curso econômico, não é um curso para te gostar do teu pet. Ele é outro viés. O viés da veterinária é cuidar da saúde e doença dos animais e das pessoas. E o viés da zootecnia é aprender a ganhar dinheiro com animais. Produzir comida, produzir leite, ovo, carne, peixe. Esse é o viés. Então, tem que ter um viés, eu digo para os meus alunos, meio picareta. Tem que saber preço. Tem que saber preço do milho, tu tem que saber preço da carne. Tu tem que saber como é que tá. Se tu te interessa na cadeia da carne bovina, notícia da carne bovina, enquanto tu faz academia, tem que passar por ti. Tu tem que morder ela. Tu não pode deixar a notícia da carne bovina passar e tu não saber o que está acontecendo. E saber negociar também, né, professor? Isso aí. Porque uma das habilidades importantes também de alunos, que, claro, a universidade não oferece isso, mas é com estágios, com oportunidades, é a parte da negociação também, né? Verdade, tanto que tem um curso de agronegócio que surgiu novo há uns 10 anos aqui na universidade dentro do CCR. É para desenvolver pessoas que tenham na cabeça um negócio, business, cadeia business. Agronegócio, tem que ver. Enfim, nós exportamos um horror de comida, né? Não só de vegetais, como é o milho e o soja, mas nós exportamos um horror de carne bovina, suína e avícola. Então, nós somos o maior exportador de carne do mundo. Então, nós temos que produzir para o mercado interno grandão, que é o Brasil, imagina, 200 e poucos milhões de pessoas comendo, e ainda excedente para exportar, para a balança comercial ficar positiva. E daí acontece o quê? Acontece que o governo investiu muito, não vamos falar do governo A ou B, investiu muito nos últimos anos em escola agrícola, em cursos de zootecnia, em cursos de agronomia, melhorando o material humano para trabalhar nisso, tanto que nós somos 26, 28 milhões de pessoas que vivem do agro, 28 milhões, e do nosso PIB, 20 e poucos, 27% é agro, do PIB total. Imagina, nós temos um PIB tão forte no minério e no petróleo, e é tão forte o agro. Então, não sei por que tem gente mais louca que bate no agro. Não, a gente deve falar, deve resolver os problemas, deve minorar o impacto ambiental, a gente deve atender para não acabar com os recursos não renováveis, como solo, como água. Claro que sim, mas ficar batendo, tem uns doentinhos de cabeça doente que ficam falando de umas bobagens monstruosas, achando que é possível não produzir comida no Brasil e que vai ser melhor para o Brasil. Mas isso aí tem a ONG internacional para esse Exato, é um assunto professor. Muito... Eu acho que esse assunto e um dos objetivos desse podcast é exatamente diminuir
no caso, esse mimimi da internet que tem, que acaba vendendo também e o pessoal consumindo, que é a questão de por exemplo, tem pessoa, a maioria do pessoal que critica acaba sendo por desinformação. E aí é de cada ser humano, né? Quando a gente não sabe ser humilde e perguntar para quem sabe, ou criticar o que a gente desconhece. E no caso, nesse caso aí desse embate, que a gente sabe que tem influência de dinheiro das ONGs, que são financiadas pelos países desenvolvidos para gerar um protecionismo comercial, uma barreira comercial, mas ela é enrustida de barreira ambiental. Então, porque nisso basta ver o quanto o Brasil ainda tem de território preservado em comparação com a Europa, né? Então, isso é um comparativo. Eu concordo plenamente, já vi que o amigo é bem informado na área. É bem isso aí que tu disse mesmo. Não é na academia, professor, que eu olho as notícias, como o senhor sugeriu, mas como eu pego muita estrada, hoje com podcast, as modernidades, tudo, aí eu boto, vamos dizer, o rádio chega a ficar rouco, boto o Spotify da vida, essas coisas, aí o cara vai aprendendo, e por isso que nós estamos aqui também, para ver se alguém nos coloca para nos ouvir, aí a gente ir trocando ideia, brinca um pouco, mas também fala de coisas, mas em resumo, o objetivo desse programa é isso, é trazer informação de qualidade, para que as pessoas não gastem energia com bobagem, ficar cada um no seu ar-condicionado, ou no seu iPhone, ou no seu celular, batendo boca e querendo mudar o mundo por ali, não consegue, né? Na verdade, conhece a realidade do outro, vê o que dá para fazer em comum e vai resolvendo. Assim as coisas no mundo vão mudando, né? Não é com bateção de boca que se resolve as coisas. Claro. Viu, gente? Professor, e aproveitando, o senhor vinha falando, e cabe pontual, o senhor falou da sua trajetória pessoal e profissional, é importante, dá para ver o quanto a marca pessoal, os valores pessoais, seja pela sua preocupação e respeito com os alunos em não faltar a aula, independente dos compromissos extra-classe que o senhor tem, também a questão de o senhor valorizar, ser homenageado e ser paraninfo mostra o lado humano que o senhor tem, e isso é muito legal. E o senhor chegou a falar, e aí entrando na parte técnica, o senhor falou da questão de há 20 e poucos anos atrás, muito pouco se falava em suplementação, muito pouco se falava em confinamento. E por que se falava pouco? O Rio Grande do Sul, né, ele, na sua metade norte, como falasse, o senhor falou de ser de Juí, a metade norte, normalmente, e Passo Fundo, como o Rafael citou também, a UPF, são regiões normalmente onde se concentrava a parte de grãos, né? Em virtude de se concentrar a parte de grãos e ainda se concentra, mas ela acabou sendo dispersa para a metade sul, região extremo sul, Pelotas, Rio Grande, cresceu primeiro, e há cerca de 15 anos atrás a fronteira oeste começou a ser invadida pela soja. Hoje se está, no caso, se avaliando e não com tanto apetite, somente os modelos que são sustentáveis economicamente estão sobrevivendo, ou seja, está se virando esse ciclo da soja em função do menor apetite chinês pela soja, né? Mas isso para contextualizar para a nossa audiência, o porquê que antes não se falava tanto de suplementação, e aí mistura uma sentença que a gente comenta muito nos episódios, e por que não se investia tanto em comida na pecuária, porque antes do Plano Real, né, professor, não precisava ser eficiente produtivamente para ganhar dinheiro, se tinha manobras inflacionárias de que tu conseguia ter resultado econômico, e seja com comercialização ou mesmo com operações financeiras. E desde que passamos a ter o Plano Real dentro da economia, a gente brinca até com os clientes que a fazenda passou a ser um hotel. Hoje o bovino ele tem um valor de diária, né? De diária, por consequência, mensalidade e o quanto ele custa por ano. E quanto mais tempo ele ficar na fazenda, maior vai ser o custo dele. O dinheiro passou a ter um valor no tempo, né? Em virtude disso, professor, como o senhor enxerga de quando o senhor começou, né, a falar desse tema de confinamento, suplementação, para hoje, né, como está a receptividade dos alunos e como as demandas que chegam para o senhor do mercado, que leitura o senhor faz, se puder fazer uma cronologia de quando o senhor começou, como eram essas demandas e como eram os alunos e os clientes,
e como é hoje essa demanda, baseado nesse pequeno cenário que veio mudando em função da aspersão dos grãos dentro do Rio Grande do Sul, por favor. Dá para falar um mundo no que tu sugeriu. Eu fico pensando, primeiro, do material humano que chega na academia, o que era a zootecnia na minha geração, e depois vai mudando tudo. Esses alunos de hoje, pós-pandemia e pós-área intensa digital, são diferentes. Eles perdem para nós em algumas coisas e nos ganham em outras. Do ponto de vista de ciência, quando tu estava falando, me pediu uma coisa. Eu vi agora aí num canal do YouTube do Newman, do professor Newman de Viçosa, tem uma pessoa que vai falar sobre mineralização, e ela vai falar de mineralização de bovinos, e ela vai dizer que é incipiente a mineralização de bovinos. Há 30 anos atrás, eu dei uma palestra aí no centro, aí na Associação Rural, pela Regiane Bevilacqua, que é uma zootecnista que arrumou esse evento, porque ela era da Emater, e aposentada hoje, e nós abordávamos essas estatísticas. Há 30 anos atrás se falava que a mineração era incipiente, e hoje a pessoa vai dar uma palestra falando dessa mesma coisa. Então, as coisas não andam na velocidade do que a pesquisa faz na academia. O volume científico que tem hoje para te tomar decisão de dietas de confinamento aqui é riquíssimo. Mas aí tem um monte de confinamento por aí que não tem a dieta bem balanceada. Ela é boa, mas é meia boca. Ela não é uma dieta de precisão, por falta de informação. Porque muito da informação que a academia produz, por culpa de um monte de gente, dos alunos que saem a campo depois, profissional, dos professores, nós, do pessoal da Emater, do produtor rural, não chega tudo que se produz cientificamente a campo. Então está produzido, o conhecimento está pronto, se decidiu que o melhor suplemento é esse na pesquisa e o cara não viu, o usuário. E daí que eu disse, não dá para culpar a Emater, mas eles têm culpa sim. Não dá para culpar nós, os professores da universidade, mas temos culpa sim. Não dá para culpar nossos alunos, mas eles têm culpa sim, porque eles têm acesso a essa informação e daqui 3 anos vão a campo e não utilizam a informação e acabam meio virando práticos mais do que técnicos. Então, me chama a atenção de coisas que foram faladas há 30 anos e elas continuam com uma evolução pequena. Claro, com o confinamento de boi eu posso dizer uma coisa com conhecimento de causa. Olha bem o que eu vou dizer, não dá para fazer edição. Eu fui o cara que mais dei palestra em confinamento no Rio Grande do Sul. Fácil. O que mais fiz rações para confinamento no Rio Grande do Sul, mais dei assessoria em confinamento no Rio Grande do Sul. Fácil. Eu não disse que eu sou melhor, eu não disse que a minha assessoria é melhor e eu não disse que as minhas palestras são as melhores. Mas porque eu iniciei nisso, eu nunca parei. E eu faço isso. E a gente vê confinamentos que não estão ajustados e é uma tecnologia cara. Ela não evolui mais porque ela é cara. Ela não evolui que nem os americanos fazem porque a relação custo-benefício de insumos com produto não é tão vantajosa aqui como é lá. Mas ainda os confinamentos têm pecados de não ajustes por falta de conhecimento, de aplicação de conhecimento técnico. Vejam bem, eu disse que eu dei mais em volume, não em qualidade. Qualidade as outras pessoas têm que falar. Mas quer dizer, como teve uma época que era só confinamento que eu falava, e continuo fazendo dietas de meia dúzia de confinamento por ano aí, por aí. Então eu sei o que está acontecendo lá. Então, muitos lugares, se dizer o confinamento é viável ou não, eu diria sim que para 80% das propriedades, ou 70% ele é viável, para 30% não é. E daí tu não deve fazer, não é uma ferramenta para todo mundo usar.
dependendo das condições dele, de pastagem, qual é o objetivo da criação, se é ciclo completo, se é isso, se é aquilo, se ele tem pastagem para arrendar perto, depende de um monte de coisa e tu faz a conta, bota numa planilha de Excel, bota 30 informações, esse cara aqui não deve confinar, mas esse deve. Agora tem às vezes o cara que confina e não sabe bem fazer avaliação, às vezes o confinamento seria uma melhora enorme para ele, ele não faz, porque ele não consegue fazer uma avaliação cenário A, comparar com o cenário B. Se eu faço, eu tenho o cenário A. Se eu não faço, eu tenho o B. E ainda tenho um C. E eu avalio economicamente, digo, tu tem que confinar. Tu não tem que confinar. Então, é uma tecnologia que não é para aplicar para todo mundo, nem o desmame precoce. São tecnologias pontuais que alguns devem usar e outros não. Eu acho que eu me perdi, falei do que eu quis, mas é dentro do assunto que tu perguntou. Desculpa aí. Muito bom, professor. Aqui não tem roteiro fixo, é conforme se encaixa, a gente vai falando. E baseado nisso, professor, o confinamento, né, ele é uma tecnologia dentro da escala de intensificação no topo dessa escada. Se nós formos ver um slide que o professor Júlio Barcelos usa muito, vamos dizer, no topo da eleição de tecnologias está o confinamento. E quanto mais intensificado está o meu sistema, e o confinamento é o topo da intensificação, maior é o volume de tomada de decisões que eu tenho que ter no dia e maior é o impacto de um erro, porque quanto mais rápido eu ando, né, um erro que eu cometa, maior é o impacto nesse sistema. O que a gente vem analisando, e gostaria de lhe ouvir sobre isso, é que o confinamento em si, né, eu acredito que ele de forma isolada, são poucos os confinamentos que apresentam viabilidade. Os confinamentos que se integram a um sistema e são uma solução de sistema, exemplifico. Tirar animais de 280 a 300 quilos que não sairiam a campo no fim do ano, se coloca no confinamento e se aumenta em 30% o volume de animais vendidos. Um segundo exemplo. Ao retirar esses animais de 280 a 300 quilos, me permite liberar áreas para novilhas que vão ser recriadas para reprodução. Então, ao ter um confinamento, eu, em vez de ter 500 ventres, passo a ter 1.500. Qual é a sua opinião sobre isso? O confinamento ele é uma solução para o sistema, né? Porque, no caso, o que a gente enxerga é o confinamento muito mais como uma solução para o sistema. Quando tu se integra ele no modelo de negócio, maior é o impacto dele dentro do resultado. Só que o grande erro que a gente vê no mercado é as pessoas querendo, a pouco, montar um sistema somente alicerçado no confinamento. Então, um sistema, quanto menos alternativas tu tem e menor flexibilidade tu tem, menor a probabilidade de ter, porque acabam acontecendo intempéries, sejam elas climáticas ou mercadológicas, para que tu consiga ter uma maravilha, porque por mais que tu planeje, vão ter questões que não estão dentro do plano. E para isso, o sistema não deve ser engessado. Perfeito. Perfeito. Tu sabe que quando a gente justifica o confinamento, lá quando a gente deu palestra de confinamento em 94, tinha as justificativas do confinamento. São essas que tu disse hoje. Por que fazer? Porque eu ganho isso, porque eu consigo isso. Então é claro que tem que ser casado num sistema. Mas tem alguns raros confinamentos que não são casados dessa forma. Por exemplo, tinha um no Paraná, do Viganó, que ele tinha facilidade de comprar boi magro na região. Ele tinha muito resíduo na volta de subprodutos da indústria humana que ele podia usar, era um barato, como polpa cítrica, casquinha de soja, farelo de algodão, porque ele estava lá no Paraná, lá em cima, é contra o Mato Grosso e perto do sul de São Paulo. Então ele tinha uma condição que o confinamento por si só dava dinheiro. Ele tinha máquinas, porque ele era um grande plantador de soja no verão, e no inverno aqueles homens e aquelas máquinas, aquela estrutura iam confinar boi. Então ele tinha uma situação em que valia a pena. O frigorífico Silva a gente dá assessoria para ele.
Desde que eu fiz o meu trabalho de doutorado dentro do frigorífico Silva, com rendimento de cortes de carne, a gente passou da assessoria, e uma das assessorias nos confinamentos do Silva. O Silva sempre tem confinamento, porque ele precisa, um dia de chuva, boi que não vem de uma fazenda, os homens estão lá esperando para matar, o custo já é uma tá garantia da oferta, né? Isso. Opa, essa foi boa. Garantia da oferta. Aí o dia que chover e que não vem boi lá da Uruguaiana, porque não sai da fazenda, tu busca no teu confinamento. Então, mesmo que o confinamento dê um pouquinho de prejuízo para o Silva, o prejuízo maior é ele não ter o boi num dia X lá por uma intempérie, por uma coisa. Esse é o prejuízo maior. Porque, via de regra, na média do estado do Rio Grande do Sul, os confinamentos empatam dinheiro, via de regra. Ele tem que estar alicerçado em alguma outra coisa. E sabe, nós temos uma coisa muito ruim do nosso confinamento em relação ao confinamento do Brasil Central. Brasil Central nem existe Centro-Oeste, né? Mas a gente chama Brasil Central, que engloba tudo lá. Eles têm uma condição climática e o zebu muito favorável. Porque é muito caro tu fazer confinamento coberto aqui, com piso e tudo, é muito caro. E tu faz aqueles confinamento meio semi-aberto, meio... Os bois sofrem demais em junho, julho e agosto. Afeta demais o desempenho. Eles lá em cima, em junho, julho e agosto, os Delore estão dando risada. Tão louco. Por que, professor? Para nossa audiência entender, explica a diferença principal. Porque os zebuínos, né, eles são de origem indiana, acima do trópico lá, e eles são do clima quente, não se adaptam ao clima frio. E o nosso britânico é de origem lá da Inglaterra, da Escócia, Grã-Bretanha, por lá, ele é de clima frio. Então, nossos britânicos, o nosso gado britânico sofre demais com o calor, em janeiro, fevereiro, e sofre demais com o frio, porque tu bota ele no barro. Uma coisa é um boi deitar na pastagem, no campo nativo, tá molhado, mas não é barro. Outra ele se chafurdar no barro. Daí o desempenho nosso do confinamento aqui de céu aberto, em junho, julho e agosto é horrível, afeta o desempenho deles, ou tu investe em instalação e gasta um monte de dinheiro. E daí demora muito para te tirar, e vai tirar em 10 anos, 15 anos a instalação, pô, aí não dá, né? Sim. E depois o nosso gado sofre muito. Você sabe que nos confinamentos, às vezes, você não tem a notícia, não chega em vocês. Morre boi nos confinamentos de verão, que não tem sombra, morre. E se bois morrem, tu imagina o que não acontece com o outro que não morreu, ele não ganha peso. Então o teu desempenho, às vezes morrer 2 boi de calor, o prejuízo não é tão grande como o que causa nos vivos, que ficam lá, todos os 2.000 boi não ganharam peso hoje. Um subdesempenho, né? É isso aí, o consumo normal é 2,5% do peso vivo se tu pegar todos os confinamentos. Eles comem 2,5 kg de dieta seca a cada 100 quilos que eles têm. Então, um boi que tem 400 quilos come 10. Ele baixa para 8 se fica quente demais. A primeira coisa que nós fizemos igual os bois também é no verão baixar o consumo. No inverno a gente come mais. Então, nós temos prejuízo em 3 meses do inverno, com esses britânicos a céu aberto, e 3 meses do verão, que seria 15 de dezembro a 15 de março. 3 meses que o desempenho é tétrico para nós. E o Nelore, lá no confinamento deles a céu aberto, está dando risada. E como recuperar esse prejuízo, professor? O confinamento tem que ser planejado para ficar fora dessas épocas, senão tu não recupera. Senão tu só perde, porque tu tem um custo fixo do confinamento no dia, apostando que o boi vai ganhar 1,4 kg por dia e ele ganha 900 gramas. E já a conta fica mais negativa ainda, né? Porque grande parte do confinamento o custo é fixo, né? Então tu tem que driblar, não dá para fazer confinamento contínuo. Nós fizemos algumas vezes para o Silva confinamento contínuo, porque contínuo quer dizer vai tirando e repondo, tirando e repondo, tirando. Não dá.
Porque se tu chega a pegar um lote que tu aloja ele em 15 de junho, ele vai ficar 3 meses no frio, que um monte de dia frio embarrado. Ele vai perder peso, ou empatar, ou ganhar pouco. Tá, mas então faz o galpão com o fasco, pô, mas daí aí vamos ver quanto vai custar a estrutura, né? Isso impacta de alguma forma na qualidade da carne? Não, a qualidade da carne não. A qualidade da carne tu vai sempre vender ele jovem, um mês a mais, ou 2 meses a mais, vai vender com acabamento 3, não vai implicar na qualidade da carne. E vai impactar muito mais no peso. No desempenho da carcaça, do teu negócio. Né? Se ele já é ruim, imagina se o desempenho não vai bom. E baseado, né, professor, o confinamento ele se assemelha muito a uma lavoura, né? E seja o arroz, seja a soja, quando ocorrem essas reversões de ciclo, né, ciclos de alta e ciclos de baixa, ciclos econômicos, a soja está passando por um ciclo de baixa, o arroz vinha de ciclo de alta e agora está se avaliando se para que lado ele vai, mas provavelmente está se esperando um ciclo de baixa. O confinamento, né, também, e o exemplo que eu vou dar é assim, o que acontece quando ocorre esses ciclos de baixa ou mesmo tem um maior aporte de insumo, né, como uma lavoura. É somente plantar nas áreas que eu consigo, o arroz, por exemplo, que eu consigo preparar ela rapidamente, que eu tenho menor trabalho, tenho facilidade de aguar e que eu vou ter uma boa produção. Na década de 80, se chegava a ter 3 levantes na lavoura de arroz. E mesmo assim sobrevivia. Hoje em dia não mais. Hoje, no máximo um levante, se ajusta muito as áreas que está se tendo trabalho para preparar e trabalho para aguar, se tira da lavoura. Na soja a mesma coisa, que quando estava o boom da soja, se plantava soja até em Cerro de Pedra. Hoje já não está mais, muito pouco, o mercado está se autorregulando e o confinamento, né, professor, ele também é exemplo de como a gente enxerga a pecuária. A gente usa uma frase que a pecuária, na verdade, o grande trunfo da pecuária é usar cada uma das tecnologias, sejam elas de desmame precoce, como o senhor citou, seja o confinamento, seja uma pastagem irrigada, usar somente com a parcela do rebanho no qual responde acima da média, a tecnologia gera impacto. Ou, por exemplo, o desmame precoce. O desmame precoce de forma massificada, ou seja, utilizando em todas as minhas vacas, vou ter, por exemplo, as vacas multíparas, por exemplo, são vacas maduras, muitas vezes o desmame precoce não vai impactar o meu resultado de prensa. Enquanto as primíparas e as secundíparas, que são vacas novas e ainda estão crescendo, dependendo da época de acasalamento, eu sim vou colher. Então, o confinamento, como o professor comentou ali, é interessante isso que ele falou, tem a época exata, tem um investimento muito alto. Então, eu vou cobrir esse confinamento, dependendo do modelo de negócio, né, professor, que é uma grande indústria, ela vai ter um excedente, tem um custo grande desses subprodutos, no qual ela produz. Ela fazer uma infraestrutura pode até se pagar em menos de 10 anos, mas se eu puder ter a escolha de fazer o confinamento numa época que eu vou ter um desempenho mais próximo do máximo nos animais, maior é a probabilidade de eu ter o retorno desse meu negócio. E baseado nisso que o professor falou, bom, não fazer no inverno, que são das chuvas, principalmente barro, né? Depois, se fazer no verão. Hoje, historicamente, né, professor, no verão os preços vêm acompanhando entre janeiro e fevereiro, para o produtor, o preço do gado gordo vem quase sendo o preço de junho, né? Então, ou seja, eu consigo ter um menor custo do processo do confinamento, né? Ou seja, um confinamento menos trabalhoso e com mais regularidade de desempenho dos animais, mas, né? Ou seja, começa na primavera para vender no pico ali entre dezembro e janeiro, mas eu tenho uma segurança operacional, porque a gente também trabalha alguns confinamentos. O confinamento é uma indústria a céu aberto e vamos dizer, um errinho de dieta te dá um impacto absurdo, né? Então, é um sistema... Hoje, também queria lhe ouvir sobre qual é a sua opinião sobre... Hoje, o que a gente gosta de mudar muito a nomenclatura, né, no meio agro para poder chamar atenção,
mas a suplementação a pasto ou semi-confinamento, que hoje está se falando muito no Centro-Oeste, no TIP, né, terminação intensiva a pasto, eu vejo isso muito mais salutar e mais gradual, professor, do que, claro, a gente sabe que cada sistema é um sistema de disponibilidade de comida, mas a suplementação alimentar com menor proporção, mas com constância, de 0,1%, 0,2% peso vivo, ela é algo que tu consegue ter um incremento de GMD e fica um sistema com a corda um pouco menos esticada, né? Qual é a sua opinião sobre isso? Eu não tenho dúvida que quando surgiram as suplementações e os confinamentos, elas criaram uma expectativa muito alta de que ia resolver tudo. Mas que, primeiro, é certo que o cara deve maximizar seus recursos de pastejo, maximizar ao máximo, alongar o ciclo das culturas, manejar, reservar forragem, para fazer um máximo de coleta de pasto, que é o nutriente que entra pela boca mais barata do pastejo, na média geral, sempre. Aí tu fazer silagem, o feno, suplementar com rações, é uma ferramenta que deve ser usada em momentos específicos para categorias específicas. Ele foi desenhado para isso. Hoje uma coisa que causou bastante impacto nos produtores, a suplementação em pastagem. A gente deu uma palestra em Dom Pedrito há 30 anos, 28 anos, 26 anos, 26, acertei, 26 anos, sobre suplementação em pastagem, onde o produtor dizia, mas como? A pastagem já é cara, eu vou botar mais suplemento, tá, mas tu vai aumentar a carga e tu vai aumentar o ganho e tu vai conseguir regular a pastagem. Então, as alimentações de coxo, elas são subterfúgios para corrigir o que tu tem lá dentro, mas tu tem que fazer de tudo pelo pastejo. Aí o cara tem confinamento, vamos supor, né? Tá errado daí ele. Tem confinamento bom, faz suplementação, compra bons suplementos, faz boas uso do proteinado, mas não tem maximizado o manejo e adubação da pastagem, os tratos culturais com a pastagem. A gente sempre foi da alimentação do coxo, nós da Academia de Santa Maria, mas reconhecemos que o cara primeiro tem que maximizar os seus recursos de pastejo, que é os nutrientes mais baratos e o ganho de peso mais barato que tem. Muito interessante, muito interessante. E estamos muito alinhados, professor. Exatamente, porque na verdade, né, a pecuária em si é um sistema, é uma indústria a céu aberto e quanto mais se puder automatizar, hoje com a questão dos custos do autoconsumo, né, automatizar uma suplementação e não ter, porque queira ou não, confinamento, são muito poucos que tem, a comida sai do galpão e cai direto no coxo, né, precisa de um trator, precisa de um mixer e aí fornecer, e isso a gente sabe que daqui a pouco o operador não está num dia bom e alguns problemas acabam ocorrendo, mas sabendo que muitos sistemas o confinamento é fundamental e está tudo certo. Na verdade, é ver dentro de cada sistema a tecnologia que se encaixa. E, professor, o senhor tem um grupo também, né? Um grupo de estudos, se chama PEC Pampa, não tem? Eu tenho, mas não é o que tenho. Eu sou coadjuvante do grupo, o titular do grupo é o professor Fabiano, que é meu colega, e eu sou do grupo, pertenço, como foi ele que criou, e ele criou na Universidade Federal do Pampa, lá em Dom Pedrito. Ele era professor lá há uns 15 anos, daí ele veio para cá e trouxe o grupo, trouxe o nome, porque aí os alunos eram os daqui. Então, sim, nesse grupo a gente fez alguma produção científica que está no nosso currículo Lattes, né? Eu sempre passo ao Fabiano porque ele foi o que mais trabalhou e dono da ideia, mas eu pertenço ao grupo, sim, de PEC Pampa. Mas a gente deu uma baqueada na pandemia por afastamento dos alunos e tal, e deu uma baqueadinha. Porque às vezes não é fácil tu manter um grupo de pesquisa quando tu não tem um setor, tu só tem uma sala. Tu não tem um setor que nem o pessoal do gado de corte, pessoal do ovino, pessoal do suíno, pessoal da ave. Eles têm um setor com animais, com estrutura. E nós do PEC Pampa é pesquisa em cadeias produtivas. Aí nós já fizemos
algumas pesquisas e fizemos bastante formação de mestrado e doutorado com aluno no nosso grupo. Tem alguma pesquisa, professor? Desculpa, Pedro. Pode falar, Rafael, vai lá. Uma curiosidade, tem alguma pesquisa que está sendo desenvolvida aqui na Universidade Federal de Santa Maria e que dentro de pouco tempo essa pesquisa já pode se tornar realidade, algo que o senhor vem estudando junto com os alunos ou com outros professores e que possa ser uma grande novidade para o setor da pecuária? O pior é que não. Sabe que uma vez o Júlio Barcelos, que você citava. Sim. O Júlio é meu contemporâneo de graduação. Depois foi meu professor no doutorado, mas de graduação e de mestrado nós somos contemporâneos. Nos encontramos em eventos de palestra lá para Viçosa e tal. Uma pessoa que eu conheço já há 30 anos, mais 40 anos. O Júlio estava dizendo uma coisa outro dia que eu concordo com ele, que tem pouca inovação para se fazer pulo do gato na pecuária, está tudo meio descoberto. O grande problema é que está nas gavetas, aquilo que eu falei antes, e não está aplicado. Eu não tenho nada que me ocorre em nutrição, que é o meu chão. O meu chão é nutrição e carne, porque meu doutorado foi carne, meu mestrado foi nutrição. Eu trabalhei muito a campo e em pesquisa com nutrição e dei aula a minha vida inteira de nutrição. Não tem inovação na nutrição. Tu sabe que o próprio NRC, que é o organismo maior internacional de pesquisa, eles não têm quase alteração quando publicam a nova edição, a cada 2 anos, 4 anos, uma nova edição, pequenos ajustes de um mineralzinho aqui, uma proteína degradável no rumen ali, uma melhoriazinha que eles acham que tem que dar um pouquinho mais de selênio, em vez de ser 7 miligramas, 9, 8. Então não tem uma coisa que a gente vislumbre que vai ser uma mudança. Como disse o Júlio, a gente já tem tudo pesquisado, que a gente não está usando tudo que podia usar. Isso em nutrição de coxo, isso em manejo de pastagem. Não é que o pessoal do Davi não tenha gente boa, o pessoal do Davi não atende todo mundo. Então tem muita gente que maneja a pastagem mais ou menos no olho, na prática, mas não tem uma vivência técnica. Tem muita gente que faz a nutrição do confinamento meia boca. É bom, está engordando o boi, mas de repente ele está perdendo de ganhar 100 gramas por dia a mais. Não é nada, 100 gramas por dia... vezes 100 dias dá 10 quilos. 10 quilos vezes 1.000 boi dá 10 mil quilos. A 10 pila o quilo vivo dá 100 mil. Tem uma economia de escala e eu sei que não é todos os confinamentos que tem 1.000 boi, mas um monte de confinamento tem 1.000 boi. Exato. Entende? Então não tem uma coisa, para voltar à tua pergunta, não tem uma coisa assim, um pulo do gato que está sendo... Isso aí quem tem mais é as indústrias, né? Que fazem uma pesquisa mais fina, mais cara. Na academia a gente não consegue chegar a isso. Ao menos eu não vi acontecer isso aqui com nossos amigos aqui. E professor, baseado exatamente nisso que o senhor está falando, era uma pergunta que eu vou fazer para o senhor, é a questão disso, por exemplo, sobre a pesquisa, né? Nos dias de hoje, eu acredito exatamente isso. Eu acho que o conteúdo para otimizar resultado, ou seja, o conhecimento se tem. O senhor, como pesquisador, eu vejo que vocês, professores, já que tem muita cancha, o senhor, o Júlio, o Lobato, são professores que, no caso, hoje vão muito ao mercado e buscam passar a sua experiência para o mercado. Mas a pesquisa, né? Qual é a sua opinião sobre a pesquisa do nosso meio, a pesquisa científica? Como é que o Leonir enxerga a questão de onde são os pontos de evolução que a pesquisa no agro precisa ter para que esse conhecimento que está em gaveta poder convencer o produtor de que ele pode usar? Por quê? Aí vou desenhar um cenário para o senhor enxergar, e o senhor deve ter visto isso muitas vezes. Tá. É muito comum, né, quem compra campo e expande, ou seja, eu sei que tem uma ótica também, uma análise sobre a questão de compra campo, mas quem expande patrimônio, na sua maioria das vezes, não é o produtor mais técnico, e sim o produtor que gasta menos.
Isso na nossa sociedade está intrínseco. A gente falar em 100 gramas, como o senhor falou, e eu concordo que tem essa pecuária de precisão, eu falar em 100 gramas de ganho, muitas vezes eles argumentam que a pecuária não é um negócio de detalhes, a conta tem que ser de guardanapo. Se tiver que ser 100 gramas para determinar o meu resultado econômico, o meu negócio vai quebrar. Isso grandes empresários que estão há mais de 40 anos no negócio acabam comentando isso. Então, são duas perguntas que eu fiz para o senhor. Uma, como o senhor enxerga para a gente poder convencer esse produtor que ele tem uma confiança muito grande no seu modelo de negócio, porque o maior indicador deles é o dinheiro, e ele dificilmente vai quebrar, porque ele monitora por quanto ele tem na conta e vai expandindo, mas nós técnicos olhamos e criticamos esse sistema, porque é um sistema que, por exemplo, o cara está... o hotel dele, vamos dizer, ele vende um boi de 5 anos, né? Vamos dar um exemplo de ineficiência, vende um boi de 5 anos, a diária dele é R$31 cabeça mês, se eu fizer essa conta, não vai impactar, só que vamos dizer, o dinheiro realmente sobra porque ele está expandindo a área. Uma sobre como esse conteúdo que está na gaveta vai conseguir estimular esse produtor a que ele tem possibilidades de incrementar o sistema de produção dele. Pergunta difícil, né? E ampla. Mas eu vou dizer para vocês o que eu acho que falta em termos de pesquisa. Não é pesquisa, é aplicação, é conhecimento. Não sei por que a gente não consegue, em 5 anos, com um aluno, domar ele e ele sair conseguir aplicar todas as tecnologias. Primeiro, porque ele estuda até coelho, até abelha, sem minimizar. Ele estuda um monte de bicho. Bem amplo. E não tem tempo, talvez, de fazer uma coisa mais aplicada. Eu acho que tem que aplicar a tecnologia. Se eu for fazer uma prova e perguntar assim para os alunos que saíram do CCR, vou botar agronomia, veterinária junto, mesmo que eu não estou dando aula lá, mas tem aula de nutrição lá. Vou dar um exemplo. Eu pego tudo eles, se formaram, eu boto no banco para fazer uma prova e digo o seguinte: agora eu quero que vocês me expliquem para suplementar em azevém, um boi. Eu tenho essa opção, essa e essa, com esse preço. O que tu faria? Eu acho que 90% não acerta. Aplicar. Está faltando uma coisa a mais no fim, porque ele não sabe qual é o efeito que o milho traz, nem o preço do milho. Não sabe o efeito no desempenho que o farelo de trigo faz, nem o efeito nem o custo do farelo de trigo. Então, ele não consegue sugerir para o cara, fica perdido. Está faltando... vou voltar para responder bem uma coisa que eu acredito. Nós estamos agora fazendo um novo currículo para zootecnia. Somos 6 professores. O mais atuante é o Fabiano, a Fernanda não sou eu. Eu sou o mais velho, então eu sou o que fica trancando a rua lá. Não, isso não, isso não. Nessas reformas curriculares, a gente está tentando botar mais cadeiras de gestão, tentando botar mais cadeiras de administração e de custos de produção. Porque quando tu chega num produtor e mostra que tu sabe custo das coisas, aquela estronca ali de 5 pau tá tanto, né? No decídio da categoria, a madeira, o moirão tá valendo hoje 40 pila, essa trama aí que é 4x4, cerrado de eucalipto vale tanto, essa trama branca. Aí ele faz assim, ele espicha o pescoço, porque ele viu que tu é do métier. Agora, se tu chega lá só dominando tecnologia, não adianta. Eu sei fazer confinamento, vamos fazer um confinamento? Não, eu quero que tu me faça as contas do confinamento. Me mostre os desempenhos. Depois nós vamos decidir se vamos fazer o confinamento ou não. Então, o que falta para mim não é pesquisa nos fatores de produção, é aplicabilidade e na gestão financeira. Aplicar o que já tem e gestão financeira. Senão eu dou uma dieta, mostro uma dieta para o técnico, que essa aqui é a dieta que eu vou dar para esses terneiros aí. Está aqui, ó. Eu vou dar 15 quilos de silagem, dá 2 quilos da ração comprada e 1 quilo de milho. Me faz a conta se é isso aí mesmo que eu vou usar. O cara não sabe fazer, não, peraí, que eu vou pegar a planilha, vou fazer uma conta para o senhor no Excel,
vou dizer que essa dieta está faltando proteína, vou lhe mostrar o custo, e com essa dieta sua é provável que o ganho de peso seja 800 gramas. Mas se nós botar mais 200 gramas de farelo de soja, tirar 200 gramas de silagem, aumentar 200 do milho, o custo vai aumentar só 5% e o desempenho 20%. Então não tem esse material humano. A gente não está conseguindo fazer. E a gente não vê quando vai fazer uma avaliação de currículo o que tirar. Não, isso é importante, não dá para tirar. Isso é importante. Então o aluno nunca está pronto quando sai da academia. Ele tem que ser bom na base para melhorar lá no campo com um ano de... Aí ele fica bom. Não dá para esperar que o aluno da academia seja um dominador das tecnologias de tudo que é bicho. Ele estudou até bicho da seda esses dias. Ele estudou coelho. Né? Bicho da seda fui eu que dei essa disciplina. Uma vez o currículo de zootecnia botou bicho da seda, porque estava crescendo. E aí sobrou para mim, porque era professor novo. Aí quando eu entrei, eu nem conhecia o bicho da seda e dava aula de bicho da seda. Quando eu fui com meus alunos visitar em Erval Seco o bicho da seda, nós fomos desembarcar com o ônibus da universidade. Fomos desembarcar e eu peguei e disse para os alunos, vocês fiquem aí dentro. E eu vou conhecer o bicho da seda primeiro que vocês. Só para dizer, vocês não podem conhecer o bicho da seda de mim, né? E daí o bicho da seda não rolou. Quero dizer, às vezes tu tem uma gama de informação, mas eu digo para os alunos, não se preocupem tanto, lá fora tu aprende depois, o que importa é tu desenvolver a cabeça. A tua cabeça tem que ser, para ser zootecnista, numérica, número deve chamar a atenção. Ah, mas eu não gosto de número, e ferrou. Nós somos de gestão financeira, negócio, ganhar dinheiro. O conceito do curso é ganhar dinheiro. Então, eu acho que falta gestão financeira e falta aplicar a técnica que já está produzida e que, às vezes, o aluno não domina o suficiente para aplicar lá. Mas daí, professor, então, este aluno ele tem que buscar esse conhecimento da gestão financeira e administrativa fora da universidade. Não, o que a gente quer ou em estágios, ou em outras oportunidades, enfim. Ele tem que passar, na verdade, não é, a cabeça dele tem que mudar, viu? E aí é outra coisa. Mas dos professores também. Porque tem um monte de professor, sem falar mal, de um monte de colega que é melhor que eu. Não é isso, é só para entender a lógica da média. Ó, tem um monte de professor que nunca trabalhou no mercado de trabalho mesmo. Ele foi da academia, ele mora no centro de Santa Maria, não é rural. Nada contra, porque tem gente que se transforma. Aí o cara vai virar professor, vira mestrado, doutorado, faz pesquisa e nunca interagiu com as fábricas de ração, com os frigoríficos, com a cadeia. Aí ele não sabe dessa visão, não está no sangue dele. Ele não sabe dessa visão. Então, para dar essa visão, tu tinha que todos os dias, todos os professores vão o preço, vamos ver quanto é o preço da lã, quanto é que está o preço disso, quanto é que está o preço da ração para ovelha. Tem que isso entrar na vida dos alunos, que daí ele vai fazer sucesso lá fora. O produtor de leite está louco para quem chegue lá na fazenda e fale em custos com ele. Porque o dodói dele não é saber tirar leite e dar pastagem para a vaca e alimentar a vaca. O dodói dele é o custo de produção. É como otimizar. É isso aí. Então ele quer, opa, esse técnico aí, eu vou conversar. Então, nós temos que, na academia, desenvolver aluno na zootecnia. Eu não estou falando de farmácia. Farmácia é um curso com outro perfil. O nosso curso, o cara tem que ser picareta. Tem que pensar em ganhar dinheiro. Ele tem que ver uma oportunidade quando ele vê umas vacas. Ele tem que chegar lá nas vacas de leite, sabe quanto é que custa essa vaca? Será quantos litros ela dá? E essa comida dela custa quanto? Será que esse cara está pagando as contas? Porque eu vi que tem 5 peão aqui. Isso que tem que chamar a atenção. Não é as vaquinhas olhando para cima, olhando, que sede bonita, o churrasquinho legal. É ele se sentir dono da propriedade. É como se ele fosse o dono. É isso aí. Não é, como eu volto ao seguinte, eu dizia para os alunos assim, o cara que mais deveria merecer dinheiro é o cara que chega na fazenda, faz uma avaliação e diz o que fazer. O que fazer na fazenda? O que seria... Não o que faz. Eu sei confinar, eu sei desmamar, mas faz as contas antes. Eu quero alguém que me ditar, mostramos para ti que os 30 boizinhos, que nem o Pedro falou antes,
Os 30 boizinhos que não ficaram prontos vão para o confinamento por causa disso. Agora eu vou embora e tu vai confinar. Não é o ato de confinar, o ato de desmamar que é o grande problema. É decidir se vale a pena tu fazer ou não. E aí tu tem pouco tempo e há poucas... Os alunos mal a pena aprendem o que é custo fixo, custo variável, o que é a gestão de custos, o que é a ferramenta. E isso que tem que aumentar. Aumentar o sangue picareta no picão, né, de comprar, de vender, de ganhar negócio. Porque isso que assim, eu sei muito bem o que o senhor está querendo dizer com picareta, mas como a nossa audiência, graças a Deus, ela é bem variada, eu vou traduzir o que o professor está querendo. O que o professor está querendo dizer que é, no caso, as nossas formações de agrárias, né, sejam agronomia, veterinária, zootecnia, as poucas cadeiras que a gente tem de gestão normalmente, na maioria das vezes, acaba sendo um professor que está cumprindo tabela e não um gestor realmente. Então, sem querer entrar na polêmica do professor, mas o que ficou claro nessa ponderação com um professor que está dentro de uma grande universidade está comentando, de que parte do convencimento e da tiragem do conhecimento que já tem e é suficiente para incrementar os resultados e a competitividade e o ganhar dinheiro das fazendas passa por um ajuste no currículo das universidades, mas também na atitude do aluno e que ele entenda que não é somente ter um maior ganho médio diário, ter as tramas da fazenda pintada, ter os coxos bem bonitinhos, mas é importante o quê? O picareta é o quê? É o foco no custo e no resultado econômico, porque o que vai manter uma propriedade rural é o quê? Dinheiro no bolso. Perfeito. Então, em vez de criticar que o cara, o cara engorda esses bois aí, se esse cara está crescendo e desenvolvendo um negócio, aproveita e aprende com ele. Porque quando a gente sai formado, qualquer formação que seja, a gente sai ansioso para mostrar resultado. Mas a gente sabe que as coisas não ocorrem no nosso tempo. O negócio tem o seu próprio tempo. E é importante entender que nós, da agrária, todo mundo, inclusive eu, quando nos formamos, nós não temos noção de gestão. E com o passar do tempo, a gente vai andando no mercado, eu muito menos tempo que o professor Leonir, estou há 15 anos no mercado, e graças a Deus pelo perfil de clientes que temos dentro da Pecuária PRM, aprendo muito com eles, é notar que as soluções são simples, devem ser simples e sempre medidas. Qualquer mudança de rota do sistema deve ser medida e mensurada produtivamente, mas principalmente economicamente, para ver se eu devo seguir aquele modus operandi ou não. Eu achei fantástico, professor, fantástico essa ponderação. Boa correção de picareta, senão fica feio, né? Na academia tu tá recomendando o cara ser picareta, muito bom. Tu quer ver uma coisa, eu queria falar rapidinho, assim, de 3 caras, o professor Lobato, o professor João Restley e o Nilma. O Nilma já um pouco a coisa mais velho que eu. Falando com esses caras, eles dizem, Léo, meu jovem, o jovem sou eu, tá? Porque eles são mais velhos. Meu jovem, o professor João Restley tem assim, meu jovem, muda o currículo lá da zootecnia, tu tá nativo ainda? Um homem pesquisador famoso nacionalmente. Muda o currículo, faz um negócio, ganhar dinheiro. Aí o Nilma, que tem fazenda, que tem aquele canal no YouTube, o canal dele, Agroverdades, o Nilma diz, não, o pesado tem que aprender a ganhar dinheiro com boi, é isso que ele precisa fazer pro produtor. Aí o professor Lobato diz, cai na vida, tu tem que cair na vida de conta, tu tem que cair na vida financeira. Aí os caras chegam nesse nível e nessa idade, com essa experiência, e tudo aconselham a mesma coisa naquilo que eu acredito, daí eu só posso querer que seja aquilo. Mas eu sei que não é para transformar bolicheiro, né? Nós temos que dar base. O aluno tem que ter base de ciência, bioquímica, anatomia, fisiologia, matemática, ele tem que ter estatística, tem que estudar a base, não dá para achar, senão o que é um campeiro do cara é o mais experiente, não é experiência só que resolve, tem que ter a base sólida. Que aula, professor, que aula, e fico muito feliz aqui, tenho certeza que o senhor contribuiu demais aqui nesse 19º episódio do nosso Horizonte Agrocast. Quero agradecer demais a sua presença aqui, né, Pedro?
Que aula, hein? Com certeza, foi atender um objetivo de ser muito claro, e tem uma grande recomendação aí para a sociedade acadêmica de que temos aí um exemplo e uma sugestão prática do que deve ser feito para melhorarmos a eficiência econômica e, por consequência, desenvolver mais a economia da metade sul do nosso Rio Grande. Muito obrigado, professor, pela sua presença aqui e a participação. Agradeço o convite, muito obrigado também pelo enriquecimento. Algumas coisinhas que eu disse, eu já diria diferente um pouquinho pela sugestão do Pedro lá. Não, mas com certeza a nossa audiência aí, que é do meio, né? O que é do métier, como se diz, absorveu demais aí esses conhecimentos. Que bom. Falamos então aqui com o professor Leonir Pascoal, né, graduado em zootecnia e medicina veterinária pela UFSM. Hoje num episódio, no nosso 19º episódio, falando do campo ao frigorífico, ciência, qualidade e valor na pecuária gaúcha. Lembrando então que nós temos, fica o convite aí, né, para vocês nos seguirem no Instagram, no TikTok também, @HorizonteAgrocast, também no YouTube e no Spotify da PRM Pecuária, todas as quintas-feiras com episódios completos. Temos o apoio da Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal. Também está conosco Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Um grande abraço a você, obrigado pela audiência e nos siga aqui no Horizonte Agrocast. Valeu!